Tá no ar. Boa noite, Conceição do Coité, boa noite, Bahia, boa noite, Brasil. Estamos de volta com mais uma edição do programa Na Onda do Esporte, o seu semanário esportivo que vem ao ar todas as segundas-feiras, das 19h20 às 19h50, uma produção do Estúdio 8 Produções e Finalizações, que tem a direção do nosso amigo e irmão José Carneiro, o detentor da memória viva de Conceição do Coité. Quero iniciar o programa mandando um abraço a todos vocês que nos prestigiam e dizer da satisfação de estar aqui interagindo com vocês que prestigiam o programa Na Onda do Esporte. O pontapé inicial hoje, quero pedir licença a vocês para tocar num assunto altamente desagradável. Ontem nós fizemos mais uma transmissão, a transmissão do jogo envolvendo Conceição do Coité e a cidade de João Dourado, partida válida pela fase de mata-mata, jogo de volta, onde lá no estádio de Giovando Carneiro Cunha, a equipe do programa Na Onda do Esporte com o Estúdio 8 sofreu um verdadeiro ataque, certo? Um ataque de constrangimento, ataque de desrespeito e, acima de tudo, nós sofremos de maneira indignada o fato do preposto da Federação Baiana de Futebol, o senhor Haroldo Matos, produtor da equipe de TV que veio cobrir o jogo, onde chegou na cabine de maneira inconveniente, de maneira truculenta, nos ameaçando, usando de violência verbal, quase chegando às vias de fato. Só não chegamos às vias de fato porque, graças a Deus, Deus nos concede equilíbrio para não compartilhar com momentos de violência. Eu queria dizer que a cidade de Conceição do Coité, o interior de toda a Bahia, está indignada porque esse preposto da federação usou de termos completamente discriminatório, preconceituoso e, acima de tudo, desrespeitando ao estado da Bahia, onde ele usou termo do tipo "esse povo do interior, hein?". Então é uma coisa que realmente nos incomoda, porque desde que nós chegamos aqui em Conceição do Coité, nós que conhecemos mais de 200 cidades no estado da Bahia, sempre cheguei em todas as cidades em que nós fomos visitar, através de trabalho, através de passeio, chegamos de maneira respeitosa. E ontem, aqui no estádio de Giovando Carneiro Cunha, o Vandão, o que aconteceu foi um fato lamentável. Nós que nos colocamos o tempo inteiro à disposição da cidade de Conceição do Coité, desde que aqui cheguei, todo mundo sabe da minha coloração política, mas aqui nessa bancada nós nunca misturamos as questões políticas com aquilo que nós nos predispomos a fazer, apresentando esse programa de esporte. Eu, quando cheguei aqui, mais ou menos em 2003, 2004, eu era assessor do deputado federal Zezé Ribeiro, o saudoso Zezé Ribeiro. Eu fui o autor do pedido de uma emenda parlamentar em que viabilizou o laboratório de comunicação no campus 14 da Universidade Federal da Bahia, aqui em Conceição do Coité, para viabilizar esse curso de comunicação que tem formado excelentes comunicadores aqui na nossa cidade. Comunicadores esses que estão aí brilhando pelo Brasil afora. Então, a gente não admite ser humilhado dentro da cidade a qual nós escolhemos para viver. O preposto da federação, ele deu uma do rei Luís XIV da França, onde ele dizia: "O Estado sou eu, a lei sou eu". Então, esse sujeito disse que nós não tínhamos o direito de fazer a transmissão porque ele não ia permitir. Então, é uma falta de respeito muito, muito enorme para todos nós. Nós que somos abnegados do esporte, nós que fazemos a comunicação abnegada de maneira gratuita, nunca ganhamos um centavo fazendo qualquer tipo de comunicação na nossa cidade. Nós temos os nossos afazeres profissionais e não admitimos que atos como esse venha manchar o sucesso, o fortalecimento do que é o esporte aqui em Conceição do Coité, na região cisaleira e na Bahia. Então, estamos abrindo esse programa aqui de maneira indignada, mas quero dizer a todos vocês, quero agradecer a solidariedade de todas as pessoas que nos procuraram ontem à noite, que nos procuraram durante todo o dia,
dizer que providências já estão sendo tomadas. Estou ingressando com ação judicial contra a Federação Baiana de Futebol, contra o preposto da federação, o senhor Haroldo Matos, porque a gente não pode deixar passar de maneira despercebida atitude como essa. Boa noite, Emerson. Você que estava ao nosso lado ontem, presenciou tudo, certo? Quero aproveitar na abertura também, parabenizar a postura, a atitude do nosso companheiro de luta, o nosso amigo da equipe Tá na Rua, Lucas Pinto, que de maneira muito pacífica conseguiu fazer a mediação e encontrar uma solução para que nós pudéssemos concretizar o nosso compromisso com o nosso parceiro e com você, telespectadores que nos prestigia. É com você. Boa noite, Gil. Boa noite a galera de casa que nos acompanha. Estou aqui para dizer e pedir desculpa também pela transmissão de ontem, porque eu acho que não saiu 100% do jeito que a gente queria, pelo que a gente perdeu o foco depois do que aconteceu. Perdemos totalmente o foco. Foi uma vergonha o que aconteceu ontem pela Federação Baiana de Futebol. A gente foi destratado, agredido verbalmente, que aquilo foi uma agressão verbalmente, e não só a gente, todo o pessoal de Conceição do Coité, pelas palavras dele, e todo o pessoal do interior da Bahia. Eu acho que eu tenho grupos aqui no WhatsApp, a notícia está repercutindo entre todo o interior da Bahia, e muita gente está falando que isso foi uma vergonha, que isso não pode ser feito. Então, nossa transmissão, agradecer aos colaboradores que nos ajudam nessa transmissão. Como você disse, a gente faz isso 100% gratuito, não ganhamos R$1 para fazer essa transmissão, para fazer o nosso programa. Então, falar que isso que a FBF fez ontem foi uma vergonha. Uma vergonha, mas nós temos um compromisso com você, certo? Vocês que colaboram para que nós possamos realizar essa transmissão, invadir a sua residência e levar a informação de maneira descontraída, de maneira leve e de maneira, sobretudo, respeitosa. Quero agradecer Eliel Supermercado, esse novo parceiro nessa lida das transmissões, o Sintrac, o Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras da Agricultura Familiar de Conceição do Coité. Um forte abraço a você, Urbano, a Digital Telecom, que está sempre conosco, a Beto Motos e a todos vocês que nos interagem. Agora vamos para a lida, vamos virar a chave e falar de futebol, de esporte, que é o que efetivamente nos interessa. Emerson, o que é que nós temos? Temos Copa Society lá do São João. Verdade, como a gente adquire o futebol aqui da nossa região, de Conceição do Coité, a gente está sempre divulgando, e dessa vez a gente divulgou o Campeonato Coitense, divulgamos a Copa Sênior da Quixaba, e dessa vez vamos divulgar agora o campeonato do São João, né? O 12º Campeonato Society do Clube de São João, que teve ontem jogos pela rodada. União de Barreiros 6, Esporte Clube Floresta 2, gol do União foi William, 2 gols, Preto, Nando, Juninho, Retiro e 1 gol contra. Gols da Floresta, Edmar e Baé. Teve outro jogo também, o Brilhantes, o atual campeão, Gil, que é o Brilhantes, fez 1-0 no Meninos da Vila com o gol de Gustavo Alange. Gustavo Alange, que é até meu primo, ele. A família tem um pezinho no esporte. Mandar um abraço aí para Gustavo, que foi o autor do gol da vitória do Brilhantes. E a classificação até o momento é o seguinte: o grupo A, Brilhantes 7 pontos, União Barreiro 5 pontos, Cruzeiro de Poeirinha 2 pontos, Meninos da Vila 1 ponto e Floresta 0 pontos. O grupo B, Bahia do Riacho da Serra 6 pontos, Só no Litrão 4 pontos, Ajax Popular 1 ponto, Flamengo Laje de Fora 0 pontos, Café Coité 0 pontos. Dá notícia para a galera que próximo domingo, por causa das eleições presidenciais do Brasil, não vai ter rodada. E lembrar também que o Brilhantes, o atual campeão, já está classificado com uma rodada de antecedência. Muito bem. Os desportistas, os atletas também precisam exercer as suas respectivas cidadanias, né? Votando para presidente, para governador e para os seus deputados, a qual vocês vão escolher. Vamos virar a chave agora, falar de maneira positiva do campeonato intermunicipal, que ontem tivemos a rodada de volta, né, na fase de mata-mata, onde a equipe do Euclides da Cunha ganhou
do São Domingos por 4-2. O Valente acabou empatando com o Cipó em 1-1. Conceição do Coité venceu a equipe de João Dourada por 2-1. O Itaberaba venceu o Biritinga por 1-0. Retirolândia venceu Morro do Chapéu por 4-1. Conceição da Feira bateu Terra Nova por 3-0. Santo Amaro venceu o Pé de Serra por 2-0. Lauro de Freitas bateu Santa Bárbara por 2-0. Cachoeira venceu Ipiaú por 1-0. O Bahia perdeu para Maragogipe por 1-0. Salbara e Jaguaquara empataram em 0-0. O Baitava também empatou com o Batã. Itajuípe perdeu para Valença por 3-0. Uruçuca perdeu para Santo Antônio de Jesus ganhou Santo Antônio de Jesus por 1-0. Paratinga perdeu para a Vitória da Conquista por 1-0. Itambé venceu São Desidério por 1-0. E Tororó venceu Brumado por 1-0. Arataca perdeu para Ibicaraí por 1-0. Itapé venceu Una por 4-1. Floresta empatou com Canavieiras. Itapetinga também empatou com Teixeira de Freitas. Itamaraju goleou o Pau-Brasil por 5-0. Porto Seguro 0, Eunápolis 1. Campo Formoso 0. Canudos 1. E aí, Emerson Lopes, como é que fica aí os confrontos do chaveamento para a próxima fase? Verdade, a terceira fase agora é fase mata-mata. Ficou João Dourado, vai pegar a forte seleção de Euclides da Cunha. Canudos versus Biritinga. Cipó contra Retirolândia. Cachoeira contra Conceição da Feira. Maragogipe contra Santo Amaro. Santa Bárbara versus Jaguaquara. Vitória da Conquista pega a seleção de Ubaitaba. Valença pega a seleção de Itambé. Brumado enfrenta a seleção de Uruçuca. Ibicaraí enfrenta a seleção de Tapetinga. Itapé enfrenta a seleção de Itamaraju. Canavieiras contra Eunápolis. E Tororó contra Campo Formoso. Valente pega a seleção de Itajuípe. Itaberaba pega a seleção de Conceição do Coité. E Santo Antônio de Jesus pega a seleção de Arataca. Muito bem, vamos pontuar agora a partida que nós transmitimos ontem ao vivo lá diretamente do estádio Vandão, onde Conceição do Coité venceu João Dourado por 2-1, mas foi decidir a vaga nos pênaltis e Conceição do Coité acabou perdendo através das cobranças dos tiros livres direto da marca da Cal, como diz os tradicionais e históricos locutores esportivos. Emerson Lopes, nós não entendemos nada ontem. A seleção de Conceição do Coité precisando desesperadamente vencer no tempo normal para conquistar a sua classificação. O professor Silva Baiano, ele modificou o time, a gente não entende o porquê, se foi contusão, se foi cartões. Até agora não recebemos nenhum tipo de explicação sobre o que aconteceu, onde ele modificou a sua zaga de maneira radical, colocando Vitor São João, jogador Juninho, dupla de zaga essa que até então não tinha jogado junto nessa competição. Verdade, um jogo mata-mata, né? Colocou uma zaga reserva e complicou muito. O jogo complicou muito porque o Coité tinha perdido para João Dourado no primeiro jogo, lá na cidade de João Dourado, por 1-0. Teria que reverter o placar, reverteu, mas não foi o suficiente. 2-1, levando as decisões para os pênaltis, sendo que praticamente os dois mais experientes do time de Conceição do Coité bateram e perderam o pênalti. O outro mais experiente, Del Bala, não chegou a bater o pênalti. Lucinho e o Peu chutaram o pênalti para fora. E daí era para a seleção de Coité ficar de fora da competição. O seguinte esse, Coité perdeu nos pênaltis, era para ficar de fora. Até que a torcida vaiou muito o time depois do final dos pênaltis, da penalidade máximas. Só que Coité contou com a sorte também, né, Gil? Coité entrou como uma seleção biônica pelo número de pontos conquistados na primeira fase e nessa segunda fase, totalizando aí 12 da primeira fase e 3 desse jogo que ganhou ontem, 15 pontos. Então entrou como uma seleção biônica e agora vai enfrentar a seleção de Itaberaba. A que ponto nós chegamos? Eu quero socializar aqui com vocês que nos prestigiam. Conceição do Coité é detentora de 4 títulos do campeonato intermunicipal de maneira consecutiva. Uma equipe que tem uma tradição nessa competição e se classificar para essa fase de maneira vexatória, entrando com o biônico. Nós percebemos na partida de ontem que o técnico Silva Baiano,
Ele fez uma substituição onde, quando encerrou o primeiro tempo, houve aquela discussão, aquele papelão entre o jogador Del Bala e o Del Açudinho, onde ele acabou sacrificando o esquema tático da seleção de Coité, porque até então a opção de saída para o jogo que Coité estava tendo vinha sendo pela lateral direita com o jogador Del Açudinho, que vinha fazendo uma excelente partida. Ele faz a substituição que ninguém entende, certo? Ele coloca o Del Bala para fazer a função de lateral direito, aí em um certo momento do jogo ele pega o lateral esquerdo Sérgio e coloca como atacante. A gente não entende o porquê dessa mudança tática do professor Silva Baiano, que acabou que essa mudança acabou nos levando a lugar nenhum. Verdade, Gil. O Del Açudinho, como você disse, a gente dá para perceber lá de cima da cabine quando a gente vai transmitir os jogos. Ontem o Del Açudinho estava jogando praticamente como ala. Quando o Coité estava sem a bola, para a bola ir diretamente para o ataque, o goleiro Lucinho lançava para o Del Açudinho, ele estava jogando praticamente como atacante liberada, como número 7, pode-se dizer, como a gente chama no futebol, e recuando o Del Bala. E aí houve aquela discussão e ele sacrificou apenas o Del Açudinho. Se ele fez essa mudança pela discussão entre os dois jogadores da mesma equipe, que eu acho que o Arthur errou ontem, que era para dar cartão amarelo para os dois, porque isso não pode acontecer, mesmo sendo da mesma equipe, não pode ter nenhum tipo de briga, nenhum tipo de discussão. Se ele tirou, se o Silva Baiano tirou o Del Açudinho ontem do jogo por causa dessa discussão, ele teria que tirar também o Del Bala. Ele teria que tirar também a questão do resultado das cobranças de pênalti, eu particularmente, eu até amenizo, porque pênalti todos nós sabemos que é uma loteria, certo? Como diziam os mais antigos locutores esportivos, pênalti é uma coisa tão importante, nós falamos isso na transmissão, de que quem deveria bater era os dirigentes de futebol, no caso aqui, a direção da liga, mas os jogadores em campo, com aquela adrenalina lá em cima, certo? Vai decidir a vaga. Nas cobranças de pênalti, realmente a gente releva as nossas colocações em cima das cobranças de pênalti, mas a gente espera que isso sirva como exemplo de que o professor Negutia, o professor Silva Baiano, possa resgatar aquele esquema tático que vinha evoluindo até a partida lá em João Dourado, para que o Conceição Coité, na partida diante da seleção de Itaberaba, possa conseguir resultado que possa proporcionar mais felicidade para os seus torcedores. Verdade, e também deixar uma questão no ar, né? Porque os jogadores sabiam que a decisão poderia ir para os pênaltis. Será que treinaram no meio da semana? Porque os dois jogadores, os experientes, cobrar pênalti, deslocando o goleiro e colocar a bola para fora, isso é um absurdo. Será que treinaram no meio da semana? Porque eles sabiam que 2-1, 1-0, 3-2 era a decisão de pênaltis. E era um placar muito viável para acontecer, que era a decisão de pênaltis pela forte seleção de Eldorado. Tem que parabenizar também a seleção de Eldorado. Uma seleção equilibrada, taticamente, bem equilibrada, bem montada. O número 11, o Cachorrão. E o Dan, bom de bola. O Dan, o número 6, bom de bola também. E parabenizar a seleção de Eldorado pelo jogo e deixar essa questão levantada no ar. Será que os jogadores da seleção de Coité treinaram pênaltis no meio da semana, na sexta, no sábado, porque sabia que poderia acontecer pênaltis no jogo? E com relação à vaia, para encerrar esse ponto aqui agora, que a torcida deu aos jogadores, é justo, a torcida tem direito sim, de maneira ordeira, de fazer, de externar a sua indignação, seu protesto, né? Agora vamos falar de Jangada, que é Falquibóia, e o que está na mesa agora é o Campeonato Brasileiro, edição 2018, Série A, 27ª rodada, que teve a sua abertura no sábado, dia 29, lá no Engenhão. O Fluminense perdeu para o Grêmio por 1-0. Sábado ainda o América de Minas empatou com o Corinthians em 0-0. O Bahia, que empatou com o Flamengo em 0-0 de maneira desclassificada. O juiz prejudicou o tricolor de aço. Rapaz, eu não sei o que é que está acontecendo com essas arbitragens que vêm apitar jogos de Bahia e de Vitória e que acaba prejudicando muito
muito a preparação que os seus treinadores de Bahia e Vitória têm durante a semana e chega no sábado e no domingo e comete erros absurdos, né? Continuando, o Palmeiras ganhou o Cruzeiro por 3-1, onde houve também mais um erro absurdo. O juiz marcou um pênalti que só ele viu, né? O Clube Atlético Mineiro goleou o Sport de Recife, que já está caminhando a passos largos para a Série B do ano que vem, por 5-2. O Botafogo empatou com o São Paulo em 2-2. O Santos ganhou o Clube Atlético Paranaense por 1-0. Internacional venceu o Vitória por 2-1. Vitória depois de ter saído da frente. E o árbitro cometeu uma atrocidade, uma verdadeira lambança. Deu um pênalti no final da partida, validou um gol completamente irregular. Era isso que os dirigentes da Federação Baiana de Futebol tinha que cuidar, tinha que se preocupar, preservar e proteger os interesses dos seus clubes. Ainda no domingo, o Ceará bateu a Chapecoense por 3-1. Com esses resultados, a classificação está assim: Palmeiras assumiu a ponta, é o líder com 53 pontos. O Internacional segue na segunda colocação com os mesmos 53 pontos. Em terceiro, o São Paulo com 52, o Grêmio é o quarto com 50, o Flamengo é o quinto com 49 e o sexto é o Clube Atlético Mineiro com apenas 45 pontos. O Bahia é o 14º com 30, o Vitória é o 16º com 29 e na Zona Maldita o Vasco é o porteiro com 17 pontos, com 29 pontos, Chapecoense é o 18º com 28, o Sport é o 19º com 24 e na lanterna o Paraná com 16 pontos. Emerson Lopes. Sobre os jogos de sábado, dar os parabéns para o Grêmio, né? O Renato Gaúcho fazendo um ótimo trabalho e que golaço do Everton. 1-0 venceu o Fluminense no Rio de Janeiro. E o outro jogo de sábado, que foi o Bahia e Flamengo, uma vergonha. Outra vergonha também, a Federação Baiana de Futebol tem que ir correr atrás disso daí, de proteger seus times baianos no Brasileirão, porque estão sendo muito prejudicados. O Bahia teve pelo menos um pênalti claríssimo, que foi onde a bola pegou na mão do zagueiro Léo Duarte do Flamengo. E fora isso, o Bahia mandou no jogo. O Bahia jogou muito bem, com 33 mil pessoas apoiando o time. E colocou... A torcida do Bahia é fantástica na Arena Fonte Nova. Encurralou o Flamengo, colocou o Flamengo no seu campo de defesa e tentou o gol a todo momento. Mas não deu, o Bahia não saiu do 0-0 com o Flamengo. Muito bem, para a gente sair do 0-0, quem que está interagindo conosco aí? A sessão Abraço começa agora. Verdade, que está interagindo com a gente aqui é o nosso amigo Diogo Mascarenhas, Jardel Ribeiro do Futebol Interior, Paulo Roberto Fragoso, Ivonice Boaventura, Cristina Menezes, Carlos Barros e Ivonete Silva. Forte abraço a todos vocês que interagem com a gente e vamos dar continuidade a esses minutos que nos faltam, nos resta, para continuar dizendo, o Vitória, se ele não ganhar do Santos, me parece que é sexta-feira o jogo, na sexta-feira, o Vitória vai se complicar. O Santos não é um time fácil de ser batido. Eu acho que o treinador Carpegiani vai ter que tirar leite de pedra, porque, sinceramente, com todo respeito à torcida do Vitória, o time do Vitória tem problema sério de qualidade, de falta de qualidade. É um elenco completamente inchado, mas fazendo prevalecer aquela máxima de que quantidade não é qualidade. Verdade. Falando de arbitragem ainda, Gil, o pênalti que o juiz também deu para o Santos foi um pênalti muito, muito duvidoso. E o juiz que apitou Palmeiras e Cruzeiro, Internacional e Vitória, não apita mais o Brasileirão da Série A esse ano. Eles foram rebaixados da CBF e agora apita jogo da Série B. Mas a reparação com o clube que foi prejudicado, como é isso. Quem teria que correr atrás seria a federação dos seus clubes, Federação Baiana, a Federação de Minas, Paulista. A Federação Paulista, porque o Vitória foi garfado ontem lá no Beira-Rio, um pênalti inexistente fora da área, o pênalti foi gol irregular. Primeiro que a falta do gol não foi falta, bateu no ombro do jogador Lucas Fernando do Vitória. E se foi pênalti, ele teria que advertir o jogador pelo menos com cartão amarelo. Nem cartão amarelo deu, já que ele, na visão dele, foi pênalti. Mas o Vitória
um dos clubes no Brasil que foi contra, que se posicionou contrário ao VAR, o árbitro de vídeo. Mas não é porque ele foi contra que ele tem que ser prejudicado. O Bahia foi a favor e também foi prejudicado, entendeu? Os clubes que foram contra e foram a favor estão sendo prejudicados de toda forma. Eu acho que está equivalendo mais a grandeza dos clubes, o que eles estão disputando no campeonato, porque o Inter está disputando o título, o Flamengo está disputando o título, e Bahia e Vitória, infelizmente, disputa a o descenso, né? Para fugir do descenso, porque esse efetivamente é a grande competição que há muitos anos o nosso time da Bahia, do Nordeste, disputa, é justamente fugir da zona maldita. Nós precisamos reeditar aquela campanha que o Bahia fez em 88, quando conquistou aquele célebre título nacional, quando o Vitória fez aquela campanha em 93, onde acabou amargando, acabou ficando em segundo lugar, perdendo para excelente time do Palmeiras, né? Eu acho que precisa repensar, planejar o futebol e, sobretudo, valorizar a sua divisão de base. E o Vitória agora tem que usar a divisão de base mesmo, viu? Contra o jogo contra o Santos, porque Neilton foi expulso no final do jogo, dizem coisa ao juiz. Há quem diga que aquilo ali foi Miguel para não enfrentar o seu ex-clube, o Santos. Né? Mas Carpegiani vai ter que voltar a mexer na base do clube. Base essa que o Sub-20 no Campeonato Brasileiro deu 6-1 no Flamengo pela semifinal. Então, acho que tem muitas peças de valor. Alguém me falou, Jorginho Reis, o Vitória devia pegar 6 jogadores da divisão de base, que meteu 6 no Flamengo, e botar no seu time profissional. Deu 6-1 no Flamengo. O time do Flamengo da divisão de base é um time muito bom, e o Vitória aplicou 6-1. Acho que o Heron ainda fez 2 gols, não foi 3. Heron que ele joga muito divisão de base, mas não tem uma porque a política, a filosofia, a metodologia que o dirigente do Esporte Vitória tem, isso de muito tempo, é fabricar jogadores para vender, para comercializar. Não traduz o sucesso da sua base no seu time profissional. Vez por hora que aparece um jogador que ensaia a brilhar no time profissional, mas infelizmente é alijado do processo, é vendido de maneira muito precoce. Verdade, tem que resgatar os valores, tem que revelar jogadores. Bahia recentemente está colocando o menino da base, 18 anos, da cidade de Salvador, para jogar, que é o Ramires. A sensação, a grande revelação do campeonato brasileiro é o garoto Ramires do Sport Clube Bahia. Sendo elogiado pelas emissoras de TV, e o Vitória tem que fazer isso. Uma base que deu 6-1 no Flamengo, no Campeonato Brasileiro, pela semifinal. Tem muitos valores ali individuais, né? O Heron é um muito bom jogador, que não tem muita chance no profissional. E o próximo jogo do Bahia é com quem? O próximo jogo do Bahia é contra o Grêmio. Parada muito indigesta, eu acho que o Bahia vai ter que se virar no extremo. Primeiro o Bahia pega o Botafogo pela Sul-Americana. Agora no meio de semana. Isso, meio de semana. E qual é a sua perspectiva em relação a Bahia e Botafogo? A perspectiva é que com o empate o Bahia garante vaga. O Bahia acabou tomando um gol na Arena Futsal que pode custar caro. Sul-Americana tem o feito do gol fora, né? O gol fora vale por 2. Então, mas eu acho que o Bahia tem condições de chegar lá no Rio, segurar pelo menos o empate. O Botafogo venceu o Vitória, nós não podemos comentar isso, porque na segunda-feira passada, nós infelizmente não apresentamos o programa, porque nós tivemos compromisso à noite, mas não comentamos. O Vitória perder para o Botafogo é um verdadeiro absurdo. Eu não vi nada no Botafogo. Não vi nada. E também ontem o Botafogo empatou com o São Paulo 2-2, e teve a lei do ex, né? O Chiesa fez gol no São Paulo. Mas no final, o goleiro do Botafogo, como salvou... Só ex-jogador do Vitória, só ex-jogador de qualquer time, quando vem para o Vitória, não faz gol no seu. Mas Chiesa também fez gol no Vitória, além do ex também, né? E o goleiro do Botafogo fechou o gol ontem, no final do jogo. Nós estamos bem servidos de goleiro nessa competição nacional, então, não? Então, sim, o goleiro do Bahia, o Douglas, foi a revelação do ano passado, jogando pelo Avaí. O goleiro do Grêmio, que já é veterano, Marcelo Groi, o Fábio do Cruzeiro, o Vanderlei do Santos, esses aí que poderia ter uma chance também na seleção. Muito bem, muito obrigado, Emerson. Estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Na Onda do Esporte. Quero agradecer a vocês pela paciência e dizer que segunda-feira estaremos de volta, se Deus quiser. Eu acho que nós temos que pedir a Deus muita proteção para que nós